Fala galera, vamos aí para mais uma aula de História do Brasil com o professor Anderson, para a gente poder tratar aqui da Revolução de 30, né? A gente volta com essa imagem do corpo do João Pessoa, a gente falou da Revolta da Princesa, a gente falou dos impactos da Revolta da Princesa, nós falamos dos problemas entre o João Dantas e o João Pessoa. João Pessoa foi lá e passou dos limites, publicou cartas de relacionamento amoroso João Dantas com a professora Anaíde, e isso foi motivador para o assassinato de João Pessoa. Só que no contexto da Aliança Liberal, eu não vou citar que era um problema pessoal, passional, político regional. Eu vou dizer que São Paulo foi o mandante desse assassinato, eu vou dizer que, Júlio Prestes e Washington Luiz estão envolvidos, eu vou capitalizar esse processo, eu vou dizer que esse processo do assassinato está relacionado à política nacional. E com isso, obviamente, eu vou dar início a um questionamento sobre as eleições. Já tinha uma galera que havia dito que a eleição estava ok, mas tinha uma galera radical que dizia que a eleição foi uma fraude. E o Júlio Prestes, ele fraudou o resultado. A gente sabe que o resultado foi fraudado, mas aí você usa a morte de João Pessoa e diz que isso foi realizado pela galera oposição à Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal tem o direito de agir. E aí você vai ter grupos radicais, operários, tenentes que vão começar a se aglutinar. E o Antônio Carlos de Andrada soltou uma frase no seguinte sentido: façamos a revolução antes que a população faça. Por que, que o Antônio Carlos lançou essa? Porque o Antônio Carlos sabia que o cenário de tensão ele estava tomando as ruas, e se uma revolução iniciasse sem os cabeças, sem as lideranças da Aliança Liberal, isso poderia dar um resultado muito difícil de se prever. Poderia ser algo muito problemático de se prever. E aí, no dia 3 de outubro, depois de alguns atrasos, né, o assassinato de uma pessoa, ele acontece em julho. E aí, esse evento vai sendo atrasado. Em outubro, explode rebelião no Rio Grande do Sul, explode rebelião em Minas Gerais. E no dia 4 de outubro, no dia seguinte, na madrugada, explode rebelião na Paraíba. Então você vai ter 3 focos de explosão de rebelião. Você também explode em Pernambuco o movimento, e lá no Rio Grande do Sul você vai ter o Getúlio Vargas, com o Góes Monteiro, o cara que vai ser o cabeça, o mentor militar, mas o Getúlio é a liderança política. O Antônio Carlos em Minas, que vai enfrentar a resistência de um quartel que depois de 5 dias de combate vai, se render por falta de mantimento. E lá no Nordeste você vai ter o Juarez Távora, o capitão Juarez Távora, que vai ser inclusive depois chamado de vice-rei do Nordeste. O Juarez, ele começa o movimento na Paraíba, a Paraíba é rapidamente tomada. Em Pernambuco, você tem apoio da população que começa a atacar lojas, a atacar qualquer oposição ao movimento. Então, as frentes rebeldes no Rio Grande do Sul, em Minas, Paraíba, Pernambuco estavam tendo sucesso. E eu volto até o mapa para mostrar que o negócio estava se espalhando, o negócio estava crescendo. O Rio Grande do Sul, adesão de Santa Catarina, do Paraná, Nordeste, adesão de vários estados do Nordeste. Então, o negócio está crescendo sério, e todos eles têm o objetivo de quê? Chegar à capital federal. Chegar à capital federal nesse sentido. Aí você tem essa imagem das forças revolucionárias avançando, né, a partir do sul, tanques leves e tudo mais. Se dizia, né, que São Paulo defenderia o governo federal, mas até o próprio estado de São Paulo estava dividido por conta do Partido Democrático, de dissidentes de políticos do PRP que formaram o Partido Democrático, estavam ligados à Aliança Liberal, então nem São Paulo estava coesa nesse sentido. E aí você tem um Brasil que vários estados estão pegando fogo, né? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rebelados contra o governo federal. Então, assim, é muito provável e isso vai dar em derrota do governo federal. O sucesso dessa revolução está sendo conduzido por 3 oligarquias: Paraíba, Minas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul como grande esplendor, né? E aí no norte do Paraná, as forças do Getúlio e do Góes Monteiro vão se posicionar, vão formar um quartel lá em Ponta Grossa, um comando. Ficou ali definido que tropas legalistas estavam na divisa com São Paulo, ali na divisa, região de Tararé, então ficou definido que haveria um combate.
Deveria ter um avanço para poder acabar com o governo federal, naquilo que seria a Batalha de Tararé, então você já tem o Góes Monteiro articulando, essa fotografia inclusive é do Góes no trem com Vargas e o Miguel Costa, então você tem essa articulação de toda essa composição de luta, de entendimento para poder avançar sobre essa realidade do governo federal. Só que esse confronto, esse combate, ele não vai acontecer, né. No dia 24 de outubro, percebendo que as forças dos revolucionários, dos tenentes estavam bem organizadas e que o governo federal já estava sofrendo com oposição da própria sociedade civil, de operariado, de membros da sociedade que questionavam tudo que havia sido feito até agora, o alto comando militar do Mena Barreto, Tasso Fragoso, os generais de exército e o cara almirante Isaías de Noronha, eles vão roer a corda e vão dar um golpe no Washington Luiz. Então, nesse momento de fragilidade, o Washington Luiz perde apoio da caserna e aí ele é preso. Ele é deposto do poder, ele é preso. Eles vão formar uma junta militar independente, autônoma. Essa junta, ela vai impedir a posse de Júlio Prestes e o Washington Luiz preso, Forte Copacabana. Depois ele vai sair do país, juntamente com o Júlio Prestes. Então, assim, as lideranças políticas da República Velha caíram, o candidato eleito não conseguiu assumir, né, pois afinal ele foi impedido, e um primeiro momento a junta militar pensou em manter esse poder. Só que as forças do Vargas e do Góes Monteiro, elas se aproximaram da capital federal quando souberam que o Washington Luiz foi derrubado. Então deu um sprint, deu uma corrida, passaram por rapidamente São Paulo, chegaram no Rio de Janeiro, e as forças sulistas, elas amarraram seus cavalos no obelisco do Rio Branco. O Vargas desceu dos vagões de trem, desceu seu transporte com seu chapéu da região dos Pampas. E com isso, a junta militar percebendo que poderia dar mais dor de cabeça, passa esse poder para o Getúlio. E o Getúlio se torna líder desse período provisório. Então você vai ter o fim da República Velha, o fim da República Oligárquica e o início da era Vargas. Vargas que vai permanecer no poder durante 15 anos, né. E aí, de novo, você tem o Washington Luiz depois preso, o Júlio Prestes vai ir para o exílio, vai pedir asilo no consulado britânico, o Washington Luiz vai pedir asilo também. Nas ruas você vai ter muita comemoração, muita festa, que é o próximo slide. Uma galera vai acreditar que é um novo momento, que é uma nova história do Brasil. Mas assim, é engraçado porque a gente consegue visualizar uma troca oligárquica. Você tem nova estrutura de poder com a chegada dessas oligarquias ao poder. Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba. Então você vai ter uma reordenação, vai ter algumas transformações sociais, vai ter algumas modificações, mas é um novo escopo político. Você realmente rompe com a República Velha, mas dizer que é uma revolução de cunho popular é complexo. O início de uma era, que é a era Vargas de 30 a 45. E aí alguns historiadores, e cabe aí a gente fazer um trabalho de análise, eles até argumentam que essa revolução ela não teve protagonismo da população, mas você deixa de olhar só para o campo e agora olha para o comercial industrial, olha para o proletariado, olha para as classes médias urbanas. Então é uma revolução que muda um pouco o escopo de cena, mas que mantém ainda elementos oligárquicos. Então é interessante pensar que o Luiz Carlos Prestes, quando criticou, falou: "Isso é uma revolução oligárquica, é uma troca de oligarquias". Então é importante pensar que essa população comemorando, mas ela não está no poder de fato. Mesmo com as benesses que o Vargas vai descer, vai trazer, vai contribuir, a população não está no poder de fato, o que mostra uma transformação com algum controle de certas oligarquias. Beleza? É isso. É dessa forma que acaba a República Velha, depois de tantos vídeos. A gente vai ter um primeiro vídeo para começar o bloco da Era Vargas, falando da introdução sobre os elementos da Era Vargas. Eu vou fazer questão de fazer isso para a gente poder já desenhar o que, que a gente vai ter à frente. Vários vídeos, várias abordagens, sempre muito denso para poder ter qualidade. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço. Tamo junto.